Olá, tudo bem? Como andam os nossos estudos? Estamos nos preparando? Estamos aí na corrida? Não? O que está acontecendo? Enquanto você não estuda, o teu concorrente está a estudar. Lembra disso, tá bom? Ó, eles estão à tua frente, então vamos lá, vamos ralar, vamos estudar, vamos procurar a minha gramática, vamos buscar o dicionário, vamos fazer as anotações, os exercícios, tá certo? Hoje, o nosso encontro é sobre a acentuação gráfica. É a continuação da nossa aula anterior. Agora, preste bem atenção. Antes de começarmos valendo, eu preciso só fazer algumas observações, para que você lembre daquilo que nós falamos, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte. Enquanto eu escrevo aqui em minha lousa, você vai escrever aí no seu caderninho. Você vai fazer as anotações e nós, então, começaremos a nossa aula de hoje. Acentuação gráfica, tá bom? Vamos lá. A princípio, vamos lembrar a classificação dos encontros vocálicos. Como eu classifico os encontros vocálicos? Ditongo, tritongo e hiato, certo? Lembrando, ditongo é o encontro de um som forte mais um som fraco ou o encontro de um som fraco mais um som forte. A partir do momento que você tem um som fraco com um som forte e um som fraco, você determina aí que existe a presença do ditongo. Agora, não esquece, essas construções, ou seja, estes encontros vocálicos, a vogal mais a semivogal mais a vogal, não podem ser separados. A partir do momento em que você desvincula, que você separa uma semivogal de uma vocal, você cria uma outra sílaba. E o que é que você vai lembrar? Não existe sílaba formada por semivogal. Sendo assim, a tua semivogal automaticamente virará vogal. Neste caso, o que é que vai acontecer? Deixaremos de ter um ditongo e passaremos a ter, então, um hiato. Tá certo? Lembra, vogal, semivogal, vogal numa mesma sílaba formam o encontro vocálico chamado de ditongo. Vamos seguir. Tritongo, som fraco, mais som forte, mais som fraco. Não esquece, numa mesma sílaba. Hiato, som forte, som forte. Ora, por que eu terei vogal mais vogal? O hiato é exatamente a separação do som fraco, determinado então pela semivogal, constituindo uma sílaba. Então, torna-se a sequência, torna-se a ser trabalhada em relação à vogal, tá bom? Não esquece. Agora, prestem bem atenção. Quando se fala em hiato, eu preciso lembrar que este hiato vai trazer consigo a vogal. Perfeito. A partir do momento em que eu trabalho a relação de vogal, eu tenho que lembrar que a vogal é o som pronunciado com uma maior intensidade, ou seja, é o som vocálico mais forte. Existem situações em que este som vocálico pronunciado mais forte precisará de uma acentuação. É exatamente aí que nós precisamos prestar muita atenção. Por que isso? Quando, por exemplo, eu tenho uma palavra que me traz um i como semivogal, se eu separo esta semivogal da vogal, automaticamente se tornará, então, uma vogal também. Mas eu tenho que prestar atenção a algumas situações. Quais? Os encontros formados por vogal e semivogal, quando forem ou semivogal e vogal, mas precisamente vogal mais semivogal, quando eu separar este i ou este u, eu preciso transformá-los em vogais. De que forma? Acrescentando, então, o acento, ou seja, a nossa acentuação gráfica, tá bom? Agora, olha só, presta bem atenção, vem comigo. Eu tenho uma palavra, paz, separação silábica, paz. Percebam que eu não separei o encontro. Eu tenho uma vogal, eu tenho uma semivogal e este encontro forma, então, o ditongo. Como sai de um som forte e cai para um som fraco, o ditongo, então, será decrescente. Agora, a partir do momento em que eu faço isto aqui, olha só, eu separei o A do I.
o que é que aconteceu? A partir do momento em que eu separo o A do I, o I do A, este I vira uma vogal. Então, o que é que vai acontecer nesta situação? O I e o U, quando separados das vogais, serão classificados como vogais também. Mas eu preciso transformá-los em vogais. De que forma? Acrescentando-lhes o acento gráfico. Vejam a questão. Olha só. País, não é isso? Então, eu tenho aqui, ó, uma sílaba, aqui eu tenho outra. Não esquece. Na dúvida, separa as sílabas da construção. Não, e cuidado, né? Preste atenção com a forma de pronúncia. A partir do momento que você pronuncia a palavra de forma errada, consequentemente, você também vai separar as sílabas de forma errada, tá bom? Vamos lá, vamos seguir, vamos embora. Então, eu sei que os encontros vocálicos são classificados em ditongo, tritongo e hiato. Eu também tenho o dígrafo, não é isso, gente? Eu tenho o dígrafo, que equivale a dizer a duas letras iguais a um som. Dígrafo. Eu tenho também o dífono, que é a sequência de uma letra, representada, então, pelo X, igual a dois sons. Temos também os encontros consonantais, não é isso? Que é o encontro de duas consoantes, separáveis ou inseparáveis, perfeitos ou imperfeitos, numa mesma sílaba ou, como o próprio nome diz, em sílabas diferentes, tá certo? Agora, presta bem atenção. A forma que nós pronunciamos a palavra, a forma que nós pronunciamos o vocábulo, nos ajudará, inclusive, a uma separação silábica. Por que isso? Muitas vezes nós pronunciamos o vocábulo de forma errada, não é? Nós não conhecemos a palavra, nós não conhecemos a sílaba tônica e acontecerá então, por consequência disso, um erro de prosódia. Você trocará a posição da sílaba tônica e, consequentemente, você também errará a pronúncia da palavra. Esta pronúncia é muito importante. O teu conhecimento nesta pronúncia é muito importante, uma vez que, repetindo, esta pronúncia te ajudará, inclusive, numa questão de separação silábica, tá certo? Então, presta muita atenção. Não conhece o vocábulo? Recorre a um bom dicionário. Procura no dicionário como pronuncia, qual é o significado e etc. Muitas coisas você encontrará num bom dicionário, tá certo? Chegue cá, vamos ao nosso slide. Vamos ver. Presta bem atenção. Eu tenho essa palavra aqui. Está aqui. Muitas vezes, por nós repetindo, por nós desconhecermos a pronúncia do vocábulo, tendemos a errar uma questão boba, não é? Agora, olha só. Qual é a forma que, eventualmente, nós pronunciamos o vocábulo que eu acabei de escrever? Esse vocábulo que está aparecendo aí em minha lousa. Abrupto, não é assim? Abrupto é a forma que nós pronunciamos. Então, eu posso também dizer, o rapaz invadiu a sala abruptamente. Agora, preste atenção, vem a tela. Em minha separação silábica, eu vou perceber que aqui eu tenho uma consoante e aqui eu tenho outra consoante. Estas duas construções nos mostram que não há uma relação de sílaba, ou seja, eu preciso separar as sílabas desta forma. Olha só. A mesma coisa acontece com esse vocábulozinho aqui. É comum você falar sublime. E, na verdade, o teu radical, quando inicia por uma consoante, e o teu prefixo, quando termina com uma consoante, consoante com consoante não formarão sílaba. A pronúncia está errada e, consequentemente, a separação silábica também estará. Percebam, abrupto, abrupto. Se a banca te informar, por exemplo, que na palavra abrupto, que é a forma que nós pronunciamos, existem dois encontros consonantais, nós erraremos. Consequentemente, você vai dizer que sim, e a resposta sairá como não.
Por que isso? Vamos lá, preste atenção. Você observa, então, através da tua pronúncia, vou escrever aqui ao lado, tá? Nós pronunciamos assim, olha só. Olha só. A banca vai me informar que existem 2 encontros consonantais e você marcará que sim. Perceba, um aqui e outro aqui, não é? E eu ainda vou te dizer um pouquinho mais. Ele pode te dizer que existem 2 encontros consonantais, né? E esses 2 encontros consonantais, um aí é chamado de separável e o outro é chamado de inseparável. De repente ela pode te dizer isso. Mas preste atenção, existem 2 encontros consonantais, mas os 2 são separáveis. Ou seja, cada consoante ficará numa sílaba diferente. Eu corro o risco de perder a questão exatamente pela forma da minha pronúncia. É comum eu pronunciar abrupto, abruptamente, e na verdade eu tenho que pronunciar abrupto, abruptamente. A mesma coisa acontece com o vocábulo sublinhe, sublinhar. Os 2 encontros aí vão aparecer, no caso na palavra abrupto, mas não são, no caso, não é um inseparável e o outro separável. Os 2 são separáveis. Muito cuidado nesta questão, tá certo? A tua pronúncia, a situação fonética te ajudará muito, tá? Outra coisa, estas construções também acontecem com aquelas relações que aparentemente são encontros consonantais. Perceba, chegue cá. Diz, ti, olha só. Se a banca te disser que no vocábulo distinguir existe um ditongo, o que é que você vai dizer? Que está certo ou que está errado? A tua pronúncia vai dizer que está certo, existe o ditongo. Por que isso? Porque nós temos o hábito de pronunciarmos distinguir, não é isso? Distinguir. E, na verdade, aí no vocábulo não aparece um ditongo, aparece um dígrafo. Isso mesmo, um dígrafo. Checar, olha só, este U que aqui aparece não tem som. Ele pertence ao encontro GU-QU. Isso implica dizermos que aí, ó, há a presença do dígrafo e não do ditongo como nós pronunciamos. Distinguir, não. Distinguir. Esse U não tem som. Muito cuidado para não perder uma questão bobinha, tá certo? No mais, vamos começar a nossa aula. Acentuação gráfica. Vamos ver. Acentuação gráfica, regras de acentuação, começando então pelos monossílabos. Preste atenção, gente. Quando você fala em palavra monossílaba, nós, no instante, associamos o monossílabo àquela palavra que só apresenta uma sílaba. Perfeito. Os monossílabos são separados ou são classificados, melhor dizendo, em tônicos ou em átonos. São exatamente os monossílabos acentuados que são chamados de monossílabos tônicos. Mas isso não quer dizer que um vocábulo, por ser monossílabo, tem que apresentar, então, um acento. Isso não quer dizer isso. O que é que você tem que prestar atenção? Algumas palavras, algumas regras de acentuação tendem a envolver em algumas construções as suas terminações. Ou seja, existem palavras que só podem ser acentuadas de acordo com as suas terminações. Isso também acontece com os nossos monossílabos. A divisão nos diz que os monossílabos são chamados de tônicos e de átonos. Perfeito, mas eu só posso acentuar os monossílabos tônicos que terminam em A, E, O, seguidos ou não de S. Aqueles monossílabos que não são chamados de tônicos e sim de átonos não podem receber acentuação gráfica. Muito cuidado quanto a isso, tá certo? Outra coisa, quando você trabalha as palavras monossílabas ou os monossílabos tônicos, quando se faz referência a um pronome, por exemplo, existe o pronome oblíquo, também chamado de tônico e de átono. Aí você me pergunta, mas Janeiro, então como é que eu vou saber quando um monossílabo faz a referência a um pronome oblíquo e se este pronome oblíquo é tônico ou é átono? Se não há acentuação, como é que eu vou saber isso? Pela presença da preposição. Você distingue o pronome oblíquo átono do pronome oblíquo tônico exatamente pela presença da preposição. Perceba, amo-me, átono, amo a mim, tônico.
O que te diz que este mim é tônico é exatamente a presença da preposição a. Cuidado quanto a isso, tá bem? Vamos lá, material. Os monossílabos podem ser átonos ou tônicos, dependendo da intensidade da pronúncia. Exemplos de monossílabos átonos: artigos o, a, os, as, uns. Pronomes oblíquos átonos o, a, os, as, me, te, se, nos, vos, lhe e lhes. São preposições, também exemplos de monossílabos átonos: a, de, em, com, por, sem, sob. Exemplos de monossílabos átonos também são as conjunções e, nem, mas, que, se e ou, e o pronome relativo que também é exemplo de monossílabo átono, tá certo? Vamos lá, continuando. São exemplos de monossílabos tônicos as palavras como pá, pó, dó, má, dá, nó, mim, ti, si. Presta bem atenção. Estes últimos são os pronomes oblíquos tônicos, tá? Vamos fazer uma observaçãozinha? Vamos puxar, ó, puxa assim, só para a gente marcar isso aqui. Por que são chamados de pronomes oblíquos átonos? Porque não são utilizados com a presença da preposição. Perfeito. A partir do momento em que você utiliza o pronome com o auxílio da preposição, os átonos viram tônicos, tá certo? Aqueles, aliás, melhor dizendo, os teus pronomes automaticamente serão classificados como tônicos. Percebam, eu digo assim, ó, amo, me, átono, amo, a ti. Olha aí, tônico. A presença da preposição evidencia a tonicidade do teu pronome oblíquo, tá certo? Aí vem a tua pergunta, mas isso é importante? É sim. Existe uma construção que faz menção à colocação pronominal, ou seja, como é que eu vou apresentar o meu pronome dentro de uma construção? Uma das regras de colocação pronominal nos diz assim: eu não posso iniciar a oração com pronome oblíquo átono. Percebeu? Eu não posso iniciar uma oração com pronome oblíquo átono, ou seja, aquele que não apresenta a preposição. Por que isso? Porque com tônico eu posso. Aquele que me traz a preposição, eu posso iniciar a oração. Por esse motivo, nós temos que prestar muita atenção quanto a esta regrinha, tá certo? Continuando, vamos lá. São exemplos de monossílabos tônicos. Presta atenção. Nós, átonos, nos fazemos entender. Continuando. Ele dá, tônico, a Deus, a mãe da menina. Átono. Ele só pensa, olha a preposição. Vamos marcar aqui. Preposição. Ele só pensa em si. Olha aí o nosso pronome marcado como tônico, devido à presença da preposição. Ele se viu no espelho. Mais uma vez o pronome, mas esse pronome agora é átono, devido à ausência da preposição. Memoriza isso aí para não perder uma questão bobinha, tá certo? Continuando, vamos lá. Inclua-se nesta regra o que em fim de frase ou antes de pontuação. Quando ele fala nesta regra, é exatamente na regra de acentuação gráfica, tá certo? Monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Inclui-se aí o nosso que no final da oração. Veja um exemplo. Pensou em que? Tem um que de estranho. Neste caso, o nosso que está sendo acentuado porque é classificado como um substantivo. Aí você agora me pergunta, como é que eu vou saber que o vocábulo é um substantivo? A partir do momento que ele está determinado. Determinado por um artigo, por um pronome, por um numeral ou por um adjetivo. A partir do momento em que a tua palavra, o teu vocábulo apresenta um determinante, artigo, adjetivo, pronome, numeral, é um substantivo. Neste caso, o que, enquanto substantivo, obrigatoriamente tem que ser acentuado. Isso aí vai te ajudar na hora de você fazer, por exemplo, uma classificação de classes gramaticais, para saber
na construção qual é a classe gramatical que pertence àquele que pode ser um pronome, pode ser uma preposição, neste caso um substantivo e por aí vai. Muita atenção. Vamos lá. Que você fez isso? Neste caso, ele não está em fim de frase, mas está antes de pontuação. Presta bem atenção. Antes de pontuação é um que tônico, é um monossílabo tônico, terminou em E, acentuação nele, tá certo? Continuando, vamos lá. Como é que se dá, então, a acentuação para as palavras oxítonas? Presta bem atenção. Os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, acompanhados ou não de S, deverão ser acentuados. Essas mesmas terminações são remetidas às palavras oxítonas, ou seja, eu também tenho que acentuar as palavras oxítonas terminadas em A, E, O. Agora, muito cuidado, não confundam as regras devido à questão das terminações. Só existe palavra oxítona a partir do momento em que tua palavra é dissílaba. Não há palavra oxítona formada por uma sílaba. As terminações são iguais, as regras são diferentes. Muito cuidado se uma questão desta cair em tua prova. Vamos recordar? Vamos lembrar? Presta bem atenção. Monossílabos tônicos são acentuados quando terminados em A, E, O. Palavras oxítonas serão acentuadas quando terminarem em A, E, O. Existe palavra oxítona formada por uma sílaba? Não. Formada por uma sílaba, apenas só, o monossílabo tônico, quando acentuado, e átono, quando não. Presta bem atenção. Muitas vezes a banca vai te induzir a errar exatamente porque as terminações são iguais, mas você está estudando, não é isso? Então, se você está estudando, você está praticando, não vai esquecer a regra. Vamos repetir? Monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, serão acentuados. Oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, serão acentuados. São as mesmas regras? Não. São apenas as mesmas terminações. Cuidado com isso aí. Vamos lá, material. Repetindo a regra, são acentuados os vocábulos oxítonos quando eles terminarem em A, E, O, seguidos ou não de S. Como exemplo, babá, encontrarás. Como exemplo, bebê, IP e vocês. E por último, bobó, vovó e vovôs. Percebam que eu tenho A, E, O sozinhos ou acompanhado de S. Cuidado para não confundir com a regra dos monossílabos tônicos. Só existem palavras oxítonas a partir do momento em que esta palavra começa então a ser construída a partir de duas sílabas. Não esquece. Continuando, vamos lá. Acentuam-se também os vocábulos oxítonos terminados em ou em ens. Tome como exemplo também armazém, armazéns e parabéns. Não esquece. Acentuamos as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S. Em, ens. Muita atenção, tá? Aí você diz assim, Geneide, mas eu gosto muito de suco de açaí. Eu estava então a estudar e percebi que açaí está acentuado. Quando eu separo as sílabas, eu percebo que o I lá no finalzinho está com um acento. Porque quando eu trabalho a questão da separação silábica e da acentuação, eu percebo que o I está acentuado, mas o vocábulo não pode ser classificado como uma palavra oxítona. Presta bem atenção. Venha o material. A, sa, i. É assim a nossa separação. Observe que daqui para cá, vocês formaram um encontro vocálico, né? Observem isso aí. Deste A para este I, vocês formaram, então, um encontro vocálico. Como houve separação dos sons vocálicos, este encontro vocálico será chamado de, muito bom, vamos lá, de hiato. Sendo que há um detalhe, eu aprendi que o I ou o U são semivogais. Vamos repetir, não esquece,
serão semivogais se estiverem na mesma sílaba de uma vogal. Quando separados, formarão uma sílaba, portanto, serão vogais. O que é que acontece com o I ou o U quando são formadores de hiato? Tem que ser acentuado, não é? Os dois têm que ser acentuados. Não esquece, é por este motivo que o açaí é acentuado. Não porque é apenas um vocábulo oxítono, mas porque ele é um hiato formador de vocábulo oxítono. Se eu te disser que a palavra açaí é acentuada porque é uma palavra oxítona, eu também estou te afirmando que toda oxítona terminada em i será acentuada. Cuidado com isso aí. Você tem um hiato formador de vocábulo oxítono e não uma palavra oxítona. Muita atenção, tá? A mesma coisa acontece com a palavra caju. Presta bem atenção. Caju é uma palavra oxítona terminada em U. Ah, professora, mas não está acentuado. Tudo bem. Existem palavras que podem ser acentuadas e existem palavras que não podem ser acentuadas. E isso quem dirá, ou seja, a acentuação depende da terminação. A palavra caju é uma palavra oxítona. Tudo bem. Mas isso não quer dizer que por ser oxítona tem que ser acentuada. Quem foi que disse isso? Não esquece. Quem determina a acentuação é a terminação do vocábulo. Neste caso, a palavra caju terminou em U. Eu não posso acentuar. Aí agora você diz assim, e a palavra baú, por que é acentuada? Muito bom. Giovana está me dizendo aqui que será acentuado porque é um formador de hiato. Perfeito. É um formador de hiato e não uma palavra oxítona. Senão, eu vou te dizer que eu acentuo o baú pela mesma regra que eu acentuaria caju. Muito cuidado. Caju, não. Baú, sim. Por que eu não acentuo caju? Palavra oxítona terminada em U. E por que eu acentuo o baú? Formador de hiato. Muito bom. U, formador de hiato. Não esquece isso aí, tá bom? Vamos lá, continuando nossa aulinha, nosso slide. Primeira observação. Do mesmo modo, devem também ser acentuadas as formas verbais terminadas em A, E, O, quando tônicas, seguidos de pronomes complementos, como lo, lá, los, las. Olha os exemplos: doar, lá, fazer, lo, contar, lá, las, no caso, propor, lo, acompanhar, lá, ter, lo, compor, los. Presta bem atenção. A inclusão do complemento, do pronome enquanto complemento, não vai fazer com que você quebre a regra da acentuação. Muito cuidado com isso aí. Se você quebrar a regra da acentuação, você acerta uma coisa e erra a outra, tá? Isso aí não quer dizer que não vá acentuar porque eu tenho a presença de um pronome complemento. De jeito nenhum. A regra segue conforme dita. Oxítonas terminadas em A, E, O seguirão então a regra, sendo acentuadas, seguidas ou não de S. Cuidado com isso aí, tá bom? Agora, presta bem atenção que eu vou mostrar a vocês no exemplo, tá? Olha só. Quando eu tenho uma palavra... Deixa eu voltar aqui. Eu tenho uma palavra diz... Certo? Eu não vou pronunciar, que é para que você não perceba o que eu quero saber. A outra é essa daqui. Presta bem atenção. Nas duas, eu tenho a inclusão do pronome. Está aí. O detalhe agora é o seguinte. Por que distribuí-lo recebe acento e dividi-lo não acento? Eu não posso acentuar, se a pronúncia é igualzinha. O que é que nós iremos fazer? Recorrer à separação silábica. Não é assim? Percebam, como é que eu divido, como é que eu separo as sílabas de distribuí-lo? Então, lá vem, ó. Dis, tri, bu e lo. Perceberam? Olha o i sozinho. O que foi que aconteceu aqui? Formador de hiato, portanto, acentuação nele. Agora, di, vi, di,
lo. Palavra oxítona, terminada em i. Posso acentuar? De jeito nenhum. É essa a justificativa. Porque em distribuí-lo existe acento e em dividi-lo não existe, porque um apresenta o formador de hiato e o outro não. O outro vocábulo é uma palavra oxítona terminada em i. Cuidado com isso aí, tá? Outra coisa que merece muita atenção. Venham cá, olha o slide. Olha só. Caatinga, tá bom? E caótico. Presta bem atenção. As duas palavras aí empregadas apresentam o mesmo tipo de encontro, que é o hiato. Separa para mim. Vamos lá. Ca, sim, seguindo. A, muito bom. Tim, seguindo. Ga. Segunda. Ca, muito bom. O, ti, co. Perceberam que em uma aparece um sinal e na outra não? Agora, muita atenção com a delicadeza da tua banca, não é? Que delicadeza é essa que eu estou a te dizer? Presta atenção. Vem para o slide. Olha só. Quando eu tenho a palavra caatinga, este A é um hiato. Perfeito. A palavra caótico, este encontro, também forma um hiato. Ora, a banca pode te dizer o seguinte: a palavra caótico foi acentuada pela existência de um hiato. Você associa automaticamente esta regra ao i e ao u. Quando eu separo o i e o u, eu não formo um hiato, não é? Eu não tenho que acentuar, não é assim? Então a palavra caótico me apresentou um hiato. Apresentando o hiato, eu tenho que acentuar este o. Exatamente porque é o hiato? Não, presta muita atenção. A palavra caótico está sendo acentuada não porque este acento marca o hiato. O O já é a vogal. A função do acento em um hiato é transformar uma semivogal em vogal por sua intensidade. Não é o que acontece na palavra caótico. A palavra caótico, o O, já é uma vogal, então não necessita ser transformada, não é assim? Então a justificativa do acento da palavra caótico é porque é uma palavra pró-paroxítona. Rege então a regra que toda palavra pró-paroxítona deve ser acentuada. Olha o que acontece com a palavra caatinga. Este A será sempre vogal, tá certo? Sendo vogal, não precisa de acentuação, tá bom? Até a próxima aula. Beijo no coração. Até mais.